Para começar, em uma entrevista que foi concedida à Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro falou sobre o seu futuro político após ter se tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o ex-presidente, ele só enfrenta ações e investigações por não estar morto politicamente e por representar um grupo e um segmento no Brasil. Questionado sobre voltar à presidência, Bolsonaro afirmou não ser sua prioridade, pois ele não pensa nisso neste momento por acreditar que criou sementes pelo país. No entanto, o ex-mandatário disse que caso ele volte ao comando, saberá como conduzir melhor o Brasil. Vamos começar o nosso giro de análises. José Maria Trindade, em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Excelente quarta-feira. O que achou das falas de Jair Bolsonaro nessa entrevista que foi concedida à Folha de São Paulo? Segundo ele, enfrenta muitas ações e investigações por não estar morto politicamente, mas disse que não pensa em retornar à presidência nesse momento porque criou sementes pelo país. De fato, tem muitas digitais de Bolsonaro pelo país, né? Não se esqueçam que fundo do poço para político tem mola, né? Mas a situação dele é complicada. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, colegas aqui de bancada. E boa noite a você, que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Isto é muito importante, é o original. Olha, a situação política do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito boa, ou seja, ele plantou mesmo sementes que floresceram em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Ou seja, ele pode sim disputar cargos importantes, inclusive a presidência da República, se ficar livre desta condenação no TSE de inelegibilidade. É isso que prende. Mesmo inelegível, ele será o grande eleitor da eleição próxima do ano que vem, né? As eleições municipais e também uma catapulta para as eleições de 2026. Há por aqui vários movimentos e articulações jurídicas na tentativa de demonstrar que em 2026 Jair Bolsonaro poderá ser candidato, ou seja, isso vai depender exatamente de uma tramitação jurídica. Na política não existe o fundo do poço. Quando todos acham que um político morreu, que um político está lá no fundo do poço, aí a mola catapulta e ele vai para o topo, né? Isto é a realidade. Por aqui se diz o seguinte: só se mata uma entidade política, um político, com a falta de votos. Se ele não tiver votos, ele morre politicamente. E não é o caso de Jair Bolsonaro e de toda a família. Michele Bolsonaro pode escolher hoje o estado em que ela se candidata e que é eleita a deputada ou a senadora em alguns estados, como por exemplo aqui no Distrito Federal. A força dela elegeu a senadora Damares. Esta é uma realidade. Então o ex-presidente está fazendo aí uma ação, uma batalha política. Os filhos dele me dizem que ainda nutrem a esperança, e não poderia ser diferente, né? Tem que pelo menos fazer esse discurso. Mas o caso é esse, ele tem sim força grande. A última pesquisa foi feita em São Paulo, onde 15% dos entrevistados dizem que são bolsonaristas. Veja bem, não é que votam ocasionalmente em Bolsonaro, são bolsonaristas. Tá bem, 30% dizem que é petista, mas está no poder, mas a força dele é inegavelmente muito forte ainda em todo o país. Agora, a candidatura, aí há dúvidas. Pois é, a gente continua esse giro inicial de análises, entrevista concedida por Jair Bolsonaro à Folha de São Paulo. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo, excelente quarta-feira para você. Também queria pedir suas análises e primeiras impressões acerca dessas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele se referiu a sementes espalhadas pelo Brasil, você acha que ele se refere mais às pessoas que ele acabou indicando e que se elegeram, ou mais ao chamado bolsonarismo, esse movimento criado quase de maneira orgânica por ele, que muitos entendem que pode crescer mesmo ele estando inelegível? Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa querida audiência. Boa noite, meus colegas de bancada. Eu acho que ele se refere a ideias, Daniel. Nada pode segurar uma ideia cujo tempo chegou. Muitas sementes foram e estão sendo plantadas no Brasil. São sementes de liberdade. Elas podem tardar, mas elas germinam.
Essa declaração do presidente me pareceu muito sensata. Ela me soou como uma tentativa de colocar um freio nessa espiral de insanidade e rancor que tomou conta da política e das instituições do Brasil. Ninguém pode ser perseguido pelo seu posicionamento político. Hoje de manhã eu conversei na rua com uma pianista clássica. Ela me contava da perseguição que ela passou a sofrer depois que há muitos anos ela apoiou o impeachment da ex-presidenta. E a partir do momento em que ela declarou o seu apoio a Bolsonaro, a sua vida no meio artístico e educacional se tornou muito difícil. Ela finalizou a nossa conversa me dizendo isso. Roberto, quando a esquerda achava que dominava tudo, o discurso deles era só amor. Quando eles perceberam que, na verdade, são uma minoria, eles se encheram de rancor contra qualquer um que pense diferente. Esse é o sentimento de muita gente. Tá certo, agora vamos voltar a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir suas palavras iniciais acerca dessa entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo. Segundo ele não está morto e por essa razão acaba sofrendo muitas perseguições, investigações, ações, mas disse que não pensa em voltar à presidência nesse momento. Mas se voltar, segundo ele, saberá como conduzir o Brasil. Ou seja, sintomático, deve pensar um pouquinho pelo menos, né? Daniel, muito boa noite a todos os colegas de bancada aqui, a nossa audiência sempre fiel. Eu vou citar aqui duas coisas que foram comentadas pelos meus colegas de bancada aqui. O Mota falou em ideia, né? E eu me lembrei automaticamente do Lula, porque o Lula também chegou a dizer em determinado momento que era uma ideia, justamente quando ele estava sendo preso. E essa história de semente, né? Semente, espalhar semente, depende da semente, né? Tem semente do mal também sendo espalhada no Brasil. E essa frase que você bem colocou, Daniel, eu acho que ela resume de forma até irônica o resultado dessa semente, da semente que foi plantada e daquilo que o Brasil está colhendo em relação à gestão do Bolsonaro. Bolsonaro é um ativo eleitoral realmente impressionante. É uma liderança que tem um potencial de engajamento no eleitorado enorme. Isso acontece uma série de fatores. Ele conseguiu falar, né, com uma massa, defendendo ideias que estão num espectro oposto àquelas defendidas pelo Lula, que também é outro que consegue também falar às massas, mas isso não é garantia de uma boa gestão. Aliás, eu ouvi essa mesma frase do Michel Temer: saberei como conduzir a nação. Ele soube, o Bolsonaro infelizmente não. Bolsonaro, ele conseguiu fazer um bom time quando chegou e logo depois, em função ali das investigações em torno do seu filho, ele acabou tropeçando nas próprias pernas, entregando todos os anéis. Sobraram muito poucos, na verdade sobrou talvez um ou outro anel nas mãos de Bolsonaro. Nós tivemos uma boa gestão na área de economia, e aí sempre uma lembrança positiva do Paulo Guedes. Isso já faz uma enorme diferença, mas a forma como o Bolsonaro conduziu o governo, sempre com um sentimento de que poderia ser traído a cada esquina, acabou descartando diversos aliados importantes que o ajudaram a ser eleito em 2018 e que fizeram falta em 2022. Ele também conduziu de forma atabalhoada essa relação institucional, especialmente com o Supremo, ficou cutucando onça com vara curta, né? Fazendo ataques públicos e ofensas a ministros do Supremo, que tem o poder da caneta. Aliás, que tem a palavra final no Brasil, porque a estrutura do judiciário coloca o Supremo como essa quarta e última instância de todo o sistema judicial, não só restrito a questões constitucionais. O resultado nós estamos vendo agora, hoje tivemos aí, vamos comentar esse caso aí do julgamento que está sendo feito em relação ao 8 de janeiro e os próprios processos judiciais que Bolsonaro está enfrentando. Precisava? Não. Se tivesse tido uma condução
mais institucional, não tivesse trabalhado para esgarçar as instituições, né? Se tivesse tido uma condução um pouco mais conservadora, aí sim, né? E institucional, provavelmente teria sido reeleito e não estaria enfrentando metade dos problemas que está enfrentando. Aliás, repetindo praticamente todo o roteiro traçado pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Aliás, nós estamos hoje contemplando um julgamento que também se assemelha muito àquele ocorrido em relação à invasão do Capitólio. Agora, José Maria Trindade, esse ponto destacado pelo Dantas é muito interessante e curioso. Várias pessoas também acabam projetando uma situação diferente se Jair Bolsonaro tivesse adotado uma outra estratégia. Mas o fato é que, pelo menos por enquanto, ele está inelegível. Muitos entendem que a direita segue pulverizada. Agora, para fazer frente aos progressistas, você entende que a direita, hoje pulverizada ou não tão bem organizada, deveria se unir com esse movimento que se chama de bolsonarismo? É preciso fazer frente ao progressismo, ou pelo menos o grupo de esquerda mais consolidado, capitaneado pelo PT, tendo uma simbiose entre esses vários grupos de direita, sendo o chamado bolsonarismo talvez o mais emblemático e consolidado? Pois é, em primeiro lugar, eu queria dizer que retirar essa condenação do Tribunal Superior Eleitoral de inelegibilidade é muito difícil. O próprio ex-presidente Bolsonaro disse o seguinte, que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que tem 4 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, né, seria como ir reclamar da mulher com a sogra, ou seja, a sogra vai dar razão para a mulher. Isso uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. E seria o único instrumento possível aqui no Brasil, seria o Supremo Tribunal Federal, que geralmente considera o TSE como última instância em matéria eleitoral. Então, mudar essa situação é muito difícil. Então, há um novo desafio. O que fazer? Eu converso com vários deputados e sinto que vários setores estão muito preocupados com essa situação. Em primeiro lugar, não existe vácuo na política. Então, a qualquer momento pode aparecer alguém, ainda não apareceu, que ocupe esse lugar. E os líderes por aqui, as elites políticas, eles não gostam desta fragilidade, não gostam dessa situação. Por ser perigoso, é perigoso. É assim que se constroem candidaturas de última hora. Mas acontece o seguinte, esta linha, essa pegada liberal que foi longe, ninguém esperava, e que espelhada ali em Jair Bolsonaro conseguiu chegar à presidência da República, não quero morrer, quero continuar. Mas é preciso muito mais do que encontrar um candidato. É preciso um candidato que tenha força para substituir a força de Lula. Lula está no poder, está com a caneta na mão, né? E o PT no poder, ele é muito mais perigoso. E as pessoas sabem disso. Então, o desafio não é só encontrar alguém para substituir essa linha liberal de Bolsonaro. É preciso encontrar alguém que seja na linha liberal e que seja forte o suficiente para disputar com Lula ou quem ele indique, né? Isso então, é muito desafio, né? O Zé, isso é quase impossível de acontecer de uma eleição para outra. Nós sabemos, temos aqui você até muito mais experiência do que eu, tem mais de 20, você tem pelo menos 40 anos de jornalismo, Zé? Tenho, 83, me formei em 83. Pronto, eu tenho mais 20, a gente junta aqui, tem mais 60. E o que acontece? Não é assim que surge uma liderança política com potencial nacional, como ocorre hoje, com essas duas lideranças, né? Bolsonaro, estamos falando aqui, fazer uma análise fria da capacidade de empolgação, de engajamento do eleitor, né? Bolsonaro e Lula, tira esses dois, não tem nenhuma outra liderança com apelo nacional no horizonte. Claro, nós temos homens públicos que têm aí capacidade de gestão, que inclusive foram eleitos com apoio de ambos, cada um no seu, né, no estado ou no seu setor ali, alçados muitas vezes em função do poder político dessas lideranças. O Tarcísio é uma prova disso. O Tarcísio não seria eleito em São Paulo se não fosse com o apoio de Jair Bolsonaro.
É isso que eu falo quando eu me refiro a ativo eleitoral, é disso que estou falando. E o Tarcísio fez uma boa gestão no Ministério do Bolsonaro e agora está aí conduzindo, ainda é cedo para saber, mas está fazendo aí uma condução republicana no governo de São Paulo. Mas, veja, não é simples. O Zema, por exemplo, é uma liderança em Minas, mas ele não tem esse discurso nacional, ele não consegue emocionar as pessoas. Hoje, né? Mas daqui a 2026 haverá um espaço. Isso não vai ficar vago, né? É preciso que as pessoas entendam que a união política é inevitável e necessária neste caso. Agora, Dantas, só rapidamente, Dantas, queria só fazer um questionamento, que é um assunto que você tem acompanhado, a PEC da anistia. A gente vai tratar sobre a PEC da anistia daqui a pouco, a gente vai se aprofundar, inclusive a comissão deve votar o parecer, inclusive, a gente vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação, mas eu me lembro que há alguns dias você falava sobre aquela possibilidade que muitos aventavam dessa PEC privilegiar e ajudar Jair Bolsonaro. Existia até a possibilidade de que ele voltasse à cena política por conta da PEC da anistia. Chance zero dessa proposta, dessa PEC, abarcar inclusive o caso de Bolsonaro, né? Isso é uma sugestão que foi colocada ali por apoiadores, mas que não tem nenhum espaço político para isso ser aprovado agora. Veja, nós estamos num momento em que há vamos dizer assim, um cerco judicial em relação não só ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Eu já falei aqui, já tem meses, que há um sentimento aqui em Brasília, nos poderes de uma maneira geral, um sentimento de que é preciso banir o bolsonarismo. Isso não é uma opinião minha, para quem está nos assistindo. Isso é um relato. Há um entendimento, um sentimento dominante de que é preciso banir. Por quê? Porque o bolsonarismo acabou virando o reflexo de atos violentos, de ataque às instituições, de desinstitucionalização. Virou sinônimo. Não é bem assim não, viu? Não, mas assim, não é que seja, você pega um grupo de radicais e esses radicais causam um impacto, um problema que acaba contaminando todo o resto. Então tem muita gente que não concorda com ato violento e que gosta do Jair Bolsonaro, mas agora está sendo colocado na mesma bacia, no mesmo grupo, entendeu? Na mesma sacola. É isso que eu estou dizendo. Assim como isso também tem sido aproveitado pela esquerda, e o PT faz isso muito bem, usando rede social, usando a máquina pública e etc. Para quê? Para criminalizar a direita. Todo mundo que está do outro lado, todo mundo que não concorda com o PT ou que tem divergência com o PT vira fascista, vira bolsonarista, vira fascista. Então, assim, aí é um debate de narrativas, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Antes do Mota, Zé, você quer completar, né? Eu queria dizer que não é assim, né? O bolsonarismo é uma parte importante da direita, que foi criado exatamente hoje, ele tem um público dele. Talvez o grupo mais organizado, inclusive. Os liberais querem alguém, inclusive com apoio do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, ele não está fazendo esse apoio, mas haverá um momento que não tem outra saída. Mas o importante é o seguinte, pelo que eu tenho conversado, olha, quem disser alguma coisa estará mentindo, porque nada está definido. Falta muito tempo e até lá haverá pesquisas. Se a Michelle estiver na frente, será ela. Se for o Zema, será ele. Então, esta é a realidade. A observação é geral. E lá na frente, quem estiver melhor vai representar esse setor. Esse setor nunca mais passará em branco em eleição. Vai para o segundo turno. Isso aí eu concordo com você. Estou concordando. Mota, não quero atropelar não, mas já que está mais fluido aqui o debate, pode arrematar e pode entrar, pode interromper, tá? Vai lá, Mota. Eu vou dar o meu voto dissidente, pode usar essa palavra aqui? Discordante. Divergente, isso. Eu vou dar o meu voto extremamente divergente em relação ao que o Dantas falou. Eu vou aqui ponto por ponto. O Dantas estava falando, eu estava anotando aqui. Primeiro, eu não acho
que a direita no Brasil se resume a um único político. Isso é uma leitura muito apressada. Então, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Eu não estou dizendo o que você disse, eu estou só esclarecendo aqui alguns pontos que eu acho importantes. O renascimento das forças de direita no Brasil, que eu acompanhei de dentro, forças liberais e conservadoras, isso aconteceu em algum momento aí entre 2010, 2014. Então, isso é importante que se frise. Precedeu o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro teve o mérito de reconhecer aquilo e é importante que se diga. Ele foi adotado por esse movimento, né, Mota? Esse movimento já existia e acoplou o Bolsonaro. E muitas das pautas que ele defendia eram pautas liberais e conservadoras, né? Pautas que ele defende há 30 anos. E chegou o momento dessas ideias. Tá? Outro ponto que eu quero falar aqui porque eu acho que não tem sentido nenhum usar o estilo de governo do Jair Bolsonaro como explicação ou justificativa para o que está acontecendo hoje. Isso é uma armadilha retórica que a gente vê muita gente usando. As pessoas podem não gostar do estilo do Jair Bolsonaro, podem achar realmente que ele é brigão, que ele fez muitos inimigos à toa, que podia ter sido com mais harmonia, mas ninguém pode chamar o governo de Jair Bolsonaro de autoritário. Eu já tive essa discussão com vários colegas aqui. Né? Eu também não disse isso. Também não disse isso. Eu só estou limpando o terreno para a gente começar a discutir. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o impacto positivo do governo Bolsonaro em áreas críticas para a nossa vida, como economia e segurança pública. São números. Não dá para a gente passar por cima disso. Terceiro, boa parte das pessoas que apoiam Jair Bolsonaro o apoiam por causa das ideias que ele defende. Não porque estão idolatrando uma personalidade como acontece ou já aconteceu com outras personalidades, né? Porque estão de olho em alguma vantagem ou estão seguindo uma cartilha ideológica. Elas apoiam Jair Bolsonaro porque Bolsonaro apoia um determinado número de ideias. No dia que ele disser que deixa de apoiar essas ideias, tem muita gente que vai dizer, então não tem mais o meu apoio. Por último, eu acho completamente absurdo, eu não estou dizendo que você fez isso não, hein, Dantas, só estou limpando o terreno. Essa equiparação entre apoio ao Bolsonaro, que é chamada dessa forma caricata de bolsonarismo, como se isso diminuísse o direito que as pessoas têm de apoiar alguém. Então vamos criar um termo, bolsonarismo, e vamos dizer que todos os bolsonaristas são doidos, são radicais. Tá? Então é absurda essa equiparação que se faz entre apoio ao Jair Bolsonaro e violência política. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está assistindo senhoras de idade sendo presas, sendo acusadas de crimes perigosos. Tá? Enquanto a esquerda fez muita coisa nos 20 ou 30 anos passados aqui no Brasil, que ficou de boa, porque era a turma do amor. A gente não pode embarcar nessa narrativa louca, porque o lugar para onde essa narrativa nos leva é um lugar muito ruim. E aí, eu só queria ler aqui o comentário que eu acabei de receber de um amigo, enquanto essa discussão estava rolando. Olha, ele mandou para mim esse comentário. A gasolina que impulsiona Bolsonaro vem da esquerda e do sistema. Quanto mais eles batem, mais ele irá crescer. Aqui. Pois é, o Dantas quer falar, mas vai lá, Dantas, por favor. Vamos lá, Daniel. O Mota, é o seguinte, olha só. Tá bom hoje, hein? Eu estava um dia desse aqui, resgatando algumas matérias antigas minhas. Eu publiquei em 2005, 2006, 2007, eu fiz uma série de denúncias sobre a infiltração ideológica do bolivarianismo no Brasil, através do Hugo Chávez. Toda a estratégia dele de infiltração ideológica, tudo que ele estava fazendo no Brasil, isso eu fui denunciando em várias matérias, na época eu trabalhava no Correio Brasiliense. Estou dizendo isso por quê? Porque o trabalho de denunciar os abusos do DNA autoritário dessa esquerda, que a gente conhece, eu faço esse trabalho há pelo menos 20 anos. Eu vejo muita gente chegando agora e achando que ser de direita é simplesmente se colocar
dentro de um grupo de WhatsApp e sair detonando, espalhando, fazendo, criticando, sair batendo boca, xingando, ofendendo. Quem está nisso há muito tempo sabe que basta você dar isso aqui de espaço para que o autoritarismo que está presente no DNA da esquerda, do outro lado, use esse espaço como justificativa retórica, exatamente o que você falou, para avançar sobre as prerrogativas de quem está do outro lado. É disso que se trata. Para você caminhar, isso aqui é um campo minado. Você tem que ter muita inteligência para poder caminhar sem pisar numa mina e explodir tudo. Infelizmente foi pisada a mina e explodiu tudo. Aliás, continuam detonando, usando essa explosão para fazer uma série de detonações, porque, naturalmente, isso também envolve interesses de um sistema corrupto para tentar inviabilizar qualquer outra alternativa, qualquer outra iniciativa que se assemelhe ao combate à corrupção que estava sendo feito pela Lava Jato. Mota. Não, eu só quero trazer um ponto importante aqui. O fato de alguém dizer que é de direita e usar isso como justificativa para fazer coisas erradas, para cometer atos violentos, ou para ofender, ou para adotar uma postura briguenta, isso não quer dizer que essa pessoa é de direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer um pode se identificar com o credo político que for. Você não pode usar as situações como essa, de pessoas que se declaram politicamente de alguma forma e usam isso como cobertura para fazer coisas erradas. Você não pode usar isso para criminalizar e demonizar a posição política. Se fosse isso, na história da humanidade, a esquerda tinha que ser proibida em todos os países, porque o histórico da esquerda, em termos de violação de direitos humanos, é gigantesco e notório. Nem por isso a gente diz que as pessoas que são de esquerda não podem se manifestar ou expressar a sua opinião. Então, pela primeira vez, pelo menos na história que eu acompanhei do Brasil, a gente viu a expressão de forças políticas de direita, e aí de direita, sempre bom esclarecer, liberais e conservadoras, pela primeira vez ocuparam espaço e rápido e surpreendentemente, inesperadamente, chegaram na presidência da República. E aí vem uma reação do outro lado. A gente não pode embarcar, né, nessa narrativa louca de associar uma posição política com coisas erradas que são feitas. Quem cometeu os atos errados, quem cometeu os crimes, é o responsável por eles. Você não pode, né, botar a culpa de um ato que alguém cometeu em outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali. Tá certo, é isso. Eu vou trazer, claro, mais destaques aqui. A gente vai continuar nesse debate. Eu só preciso destacar a enquete do dia. Inclusive, se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News. Não desliga da TV, né? Faz ao mesmo tempo. Fica ligadinho com a gente na televisão. Daí você entra no nosso portal de notícias, jovempan.com.br, e aí você vai votar na seguinte questão que a gente publicou. A gente vai tratar disso, inclusive, daqui a pouquinho. Você acha que uma semana fará diferença nas investigações da CPI do MST? Entre em jovempan.com.br e registre o seu voto. Por que essa questão? Porque Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, autorizou a extensão, prorrogação de 3 CPIs, salvo engano, por uma semana. Uma delas, CPI do MST. Esse período, esse prazo de uma semana, será que vai impactar, vai mudar muita coisa no avanço das investigações? É isso que a gente quer saber. Então, mais uma vez, eu reforço o convite para que você entre no portal da Jovem Pan News, registre o seu voto, a sua opinião, e você também vai ficar por dentro das notícias do dia, vai conhecer um pouco sobre os textos dos nossos articulistas. O Dantas, inclusive, sempre publica notícias e artigos no portal da Jovem Pan News. Agora, antes, só para fechar esse assunto, José Maria Trindade, o Roberto Mota e o Cláudio Dantas entraram num bom embate nesse ponto que envolve a direita, os apoiadores de Jair Bolsonaro. O Mota falou em idolatria, simpatia, fidelidade a essas figuras e o quanto isso está ligado às ideias, né? Agora, eu acho que muitos até, Zé Maria, nem simpatizavam com o Bolsonaro, nem gostam dele na essência, mas se identificavam com as ideias, com a agenda dele, especialmente no que tange à economia. Isso fez dele conseguir arrebatar uma boa parte
do eleitorado brasileiro, especialmente do sudeste do país. Você aposta nisso também? Olha, a política é assim, Daniel. A política tem muito de emoção, de paixão e de ódio. Eu convivi em política desde pequeno. Meu pai sempre foi candidato lá na minha cidade, a vereador, e a gente, quando perdia a eleição, as pessoas iam soltar foguete na porta da casa da gente, aquilo doía. Perder uma eleição é mais ou menos como perder uma mulher que ama e ver que ela está andando abraçada com o outro. É uma dor no coração muito grande. Então, perder a eleição é um negócio triste. E deixa eu te falar, sempre haverá isso. E em toda candidatura haverá um grupo que idolatra, que chama de mito, que vai gritando atrás dele, né? Existe um pessoal assim com o Jair Bolsonaro e existe um grupo, bom dia, presidente, estando ele preso. Enfim, são os grupos mais ligados e mais radicais. E existem outros que admiram a distância e analisam, né, ali o que ele está fazendo e gostam, as pessoas gostam do que ele faz. E existe o terceiro grupo que fica procurando motivos para se apaixonar por aquele determinado candidato. É assim que se faz a política. E o candidato, ele tem que manter aquele grupo próximo, conquistar novos eleitores, é assim que se faz uma candidatura. No caso do Bolsonaro, eu sou ali testemunha desde o início. Acompanhei o Jair Bolsonaro, o deputado, que tinha um objetivo. Muita gente dizia que ele estava lá perdido, desorientado no Congresso Nacional. Não. Ele tinha um objetivo: representar os militares no Congresso. Os militares não podem ser representados oficialmente, que são impedidos pela Constituição, né? Então, o Bolsonaro foi para a porta dos quartéis dizer: vou trabalhar por vocês para melhorar o seu salário, melhorar a sua condição de vida. E foi assim que ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro e depois veio para a Câmara dos Deputados e elegeu uma franquia Bolsonaro, que são os filhos dele, né? E pode eleger outros. Então, assim, esse é o trabalho dele. Só que eu tenho que te dizer é que houve um movimento liberal que olhou ali e decidiu, é Bolsonaro. Esse movimento adotou o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que cresceu assim espontaneamente. Onde ele ia, chegava no aeroporto sem nem fazer campanha nem nada, estava aeroporto cheio de gente. Quer dizer, esse movimento adotou o Bolsonaro. Foi assim que ele cresceu, em nome dessas ideias, de que o Estado não pode ficar na cacunda do empresário, nós temos que ter mais Brasil e menos Brasília, nós temos que privatizar e abrir a economia, nós temos que combater o PT e a esquerda brasileira. Esses foram os discursos. E aí vieram, ele assumiu publicamente, coisa que nenhum candidato nunca teve a coragem de colocar a cara e dizer: eu quero que o povo tenha o direito de se defender e que tenha arma. Ele colocou a cara para dizer que preso não tem que ter mordomia, que tem que ser tratado como condenado, né? Isso tirava votos. E ele discutiu isso durante a campanha eleitoral, ele não enganou ninguém. E aí esse grupo forte que estava sem um representante adotou o Bolsonaro. Esse grupo está agora ainda apoiando o Bolsonaro, mas avaliando o que vai acontecer dessa fatia do eleitorado, que não é pequena. Isso tem um outro movimento, tem um outro sentimento por trás, e não é só uma questão de assim, ele não é o sentimento dos ideais positivos, mas aquele sentimento de recusa a determinados valores que já estão absolutamente, já tinham demonstrado absolutamente aí o seu impacto negativo na sociedade, que é o antipetismo. O antipetismo, o antissistema, o que levou as pessoas às ruas a partir de 2013 e que depois foi inflamado com as investigações, que as pessoas começaram a entender que poderia haver justiça no Brasil, que poderoso poderia ir para a cadeia. Isso foi o combustível para esse movimento que você menciona, Zé. E o Bolsonaro, sim, ele teve a inteligência política de catalisar esse sentimento e se colocar como um candidato viável, porque não havia nenhum político que representasse isso. Mas ele levou um tempo também. Houve um amadurecimento desse processo ao longo da própria campanha. Eu fiz uma entrevista com ele em 2017
viajei com ele para Cuiabá, fui no avião, e eu questionei ele, inclusive naquela época, sobre privatização de Petrobras. Ele levou muito tempo para admitir que era importante privatizar a Petrobras. Quem fez a cabeça dele foi o Paulo Guedes. Então, ele, como militar, nacionalista, ele vinha com alguns conceitos ainda antigos e que não tinham nada a ver com essa coisa de economia liberal. Essa construção, ela foi uma construção que ela foi se amadurecendo. E o Paulo Guedes teve um papel importantíssimo nisso, justamente para ser esse pilar de compensação, para que houvesse uma acomodação desses interesses. E o Sérgio Moro vinha como essa figura do combate à corrupção. Então, assim, essa é a composição. Ele teve esse mérito de catalisar isso, de se convencer de muitos desses princípios, mas foi inábil muitas vezes com a política. Essa coisa de rede social também levou muita gente a entrar numa estratégia política de fazer campanha o tempo inteiro, e você precisa governar. O Lula está fazendo isso, campanha o tempo inteiro, não está governando. Quem está governando são os profissionais da política, que são os integrantes do Centrão, que não estão nem aí para a rede social. Basta ver, vai lá no Twitter do Lira, vê se ele está preocupado em ficar jogando para a plateia. Ele está trabalhando lá, articulando os acordos dele e fazendo as indicações dele, ele está fazendo a política ali. Enquanto tem gente aloprada na rede social preocupada só com engajamento, tem profissional da política fazendo a política. Infelizmente, a maior parte desses profissionais são velhacos da política. Inclusive, a Câmara aprovou a urgência para votar o texto da mini-reforma eleitoral em plenário. Alguma dúvida que seria aprovado? Bom, daqui a pouco a gente trata disso. O Mota ainda vai arrematar esse assunto que envolve o futuro político da direita e de Jair Bolsonaro. Agora, pegando o gancho do Dantas, inclusive eu me lembro que sempre resgatavam votos e posicionamentos de Jair Bolsonaro na época de deputado que iam na contramão daquela agenda que ele defendia enquanto presidente da República. E, como bem lembrou o Dantas, obra também de Paulo Guedes, que conseguiu incutir ali um glossário liberal para Jair Bolsonaro, não foi, Mota? E aí, nessa crítica, está o maior elogio que vocês podem fazer a um político, porque ele evolui, né? Ele mudou de ideia, ele abraçou outras ideias, ele viu que o mundo tinha mudado. Comparem isso com os políticos que a gente assiste e fala, sobre os quais a gente fala volta e meia aqui, que parece que estão vivendo em 1980, gente. Comparem isso, né? Comparem essa habilidade do presidente Bolsonaro de nomear ministros. Pega um ministério, compare com outro. Aí eu vou lembrar, para fechar aqui a discussão, uma frase do grande Milor Fernandes. Milor Fernandes tinha uma frase que dizia o seguinte: um rei que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles.